Olá! Para você que não me conhece, eu sou Lídia Rocha, educadora musical e vocal coach. Eu estou aqui para compartilhar com você a live Tudo Sobre Voz, que foi transmitida pelo Instagram comigo e com a doutora Angelita Rocha, fonoaudióloga e cantora. Então, antes de você conferir todas as suas dúvidas sobre voz, já se inscreve aqui no canal, aperta o sininho das notificações para você não ficar por fora de nada e já dá aquele joinha nesse vídeo para ajudar a crescer esse projeto. Combinado? Boa live para você! Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar nosso vídeo. Vou convidar a Lídia aqui. Esperar ela aceitar. Vamos fazer uma conversa aqui sobre canto. Lá deu certo. Olá, Lídia. Oi, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia. Corrido o dia, né? Dei uma ajeitada agora aqui na sala, correndo. Falei, meu Deus do céu, tem live e eu não terminei. Ai, que Nem me jóia. fale, menina, eu saí de casa às 6 horas da manhã, cheguei quase agora. Só foi o tempo de tomar um banho e vir pra cá. Mas é isso aí. Legal. Então, não sei se você consegue ver os recadinhos ali. Consigo, Consegue também? consigo. Caso alguém, né? Entrou, Aham, tá. isso. Se Então, aparecer alguma perguntinha ali, alguma coisa, a gente vai respondendo, né? verdade. Então, eu chamei os meus amigos pra live e tudo, mas só que eu nem falei. Eles devem desconfiar, né? Porque o sobrenome é igual, né? Somos parentes, sim. E rocha, né? Tem tanto rocha por aí. Nós Somos, somos somos primos, parentes. Somos primas de primeiro grau, né, Lídia? é verdade. E assim, fazem muitos anos que nós não nos vemos, né? Eu moro aqui no Paraná, a Lídia mora em São Paulo, mas morou no Rio também, né? Sim, morei 8 anos no Rio. Isso, estudou canto lá e cantava em coral, né, também. Verdade. Ah, eu Conta um cantei pouquinho da tua coral, história. eu era preparadora, uma das preparadoras do coro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, fiz bastante Aham, coisa bacana. legal. Então, tem alguns alunos, ex-alunos meus, que fizeram umas perguntas cabeludas aqui para mim. Ah, Alguns que não vão conseguir estar online agora. sei. Aí, mas deixaram o pacotinho, né? Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Olha essa. Essa aqui é do Ezequiel. Quem nasce desafinado pode ter uma voz afinada? Então, Ansiosa essa pergunta, né? ótima essa pergunta. Eu acho que é a pergunta mais comum entre as pessoas que vão aprender a cantar ou que têm vontade e eles não têm coragem de chegar e perguntar se podem ou de enfrentar esse desafio, né, Lídia? É Eu, verdade. como fonoaudióloga, e professora de canto, a gente estudou a parte de processamento auditivo. Então, nós conseguimos aprender. Sim, Então, nós conseguimos repetir o mesmo som, nós precisamos ter um treino para isso, nós precisamos ter um treino específico, direcionado para isso, mas nós conseguimos repetir sons. Mas depende, nós somos a ponte. Eu sempre falo para os meus pacientes e para os meus alunos, nós somos a ponte. Para eles passarem essa ponte, eles têm que andar, eles têm que caminhar, essa ponte é longa, né? Então eles têm que atravessar essa ponte e depende deles conseguir atravessar essa ponte, deles se dedicar em casa, ouvir muito a música. Então eu acredito nisso. Não sei o que você, né, como professora de canto também, o que você passa para eles. com certeza. Para mim, eu sempre falo que a pessoa que consegue falar
e não tem nenhum problema auditivo, alguma coisa que, tipo assim, Isso, descodifique o que todo mundo ouve, isso, certamente essa pessoa pode cantar, como com qualquer certeza. outra. É o que eu vejo muito assim nos alunos, eles se comparam demais, né? Com Isso. alunos e outras pessoas também. Às vezes quer cantar como o fulano de tal, quero cantar como cantor X, cantor Y, e nem sempre a voz é compatível, né, em questão de Sim, timbre, extensão e várias outras coisas, né? sim, Então, eu sempre deixo claro que é possível, certamente a ponte é longa, como você falou, né? Só que o desafio é você se vencer, né? Sempre, sim, né? Um dia de cada vez e sempre é um trabalho de formiguinha, né? Porque quem tem uma dificuldade maior com a percepção auditiva, certamente vai demorar um pouquinho a mais para afinar e fazer os ajustes corretos do que uma pessoa que já tem uma percepção já desenvolvida, né? sim. Mas essa é a única diferença. Todos podem. Todos Aliás, o podem. canto é o instrumento universal, né? Deus deu um para cada um, único e Sim. exclusivo, então. Um exemplo da nossa família, né? Vocês são em quantos irmãos? Quantos cantam? Nós somos em 12, todos cantamos. Nós somos em 4 e todos cantamos, inclusive os Sim. filhos. Então, assim, o meu filho canta, ouvia dentro da barriga, com certeza, eu cantando nos casamentos e por onde eu passava, e sempre cantarolando, cantarolando, então nós conseguimos passar isso para eles, né? E o teu pai cantava, o meu pai, que nossos pais são irmãos, e eles cantavam e a gente foi aprendendo. Nós somos exemplos. Meu pai pegava o violão e ficava tocando aquele violão, vai, canta, desafinou, faz vibrato. Não, não tá fazendo vibrato, faz isso, faz aquilo. Puxado para o sertanejo dele, mas ele ensinou, ele fez da maneira dele e ele conseguiu, né? Não Ah, entra na voz do outro. não entra Essa na voz do outro, isso. é É. a clássica lá em casa. Ah, Pessoal, vocês que já estão aí, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, podem fazendo. Eu tenho algumas aqui. aqui eu vi que uma perguntou, professora Lídia, toda fono especialista em voz e que ajuda cantores devem ter um teclado na sala? Ela perguntou para você. Depende. Se o instrumento dela, Acho que é o para eu segundo responder. instrumento for o teclado, for o piano, certamente sim. Se for o violão ou qualquer O meu é outro, aquele ali, ó. olha lá, ó. Então depende. O meu é aquele ali. Você precisa de um instrumento para guiar o teu aluno, o teu paciente, né? Guiar ele com ou a voz sua, se você for afinada também para fazer as correções. Senão o teclado ajuda muito, né? O violão, depende do instrumento que você Aí toca. depende, né? Não basta ter um teclado na sala, tem que saber tocar também, né? Senão a gente Saber tocar. derruba o aluno, né? Terrivelmente. Ai, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Eu não terminei meu curso de piano, sabe? Eu tenho que voltar. Porque eu gosto, adoro, sabe? Mas eu quero voltar. Um dia, né? Um dia quando eu não começar a colocar coisas, né? Porque agora é da faculdade, saio daqui 8, 9 horas da noite do consultório. Mas um dia eu volto. Aí, bom, o teclado, o piano, eu considero meu segundo instrumento porque é o que eu sou menos pior, né? Ah, Mas, mas nossa, assim, você é dá para amorosa acompanhar os cantando. alunos, tal, dá para não derrubar todo mundo assim de cara. Então, nós vínhamos falando, né? Você quer fazer a outra pergunta ou a gente pode entrar já nos assuntos dos equipamentos fonoaudiológicos ali, dos nossos aparatos ali? O que você acha? Ó, eu tenho, são uma, duas, três, são quatro, cinco perguntas. Então acho que vou fazer direto e aí a gente já entra nos aparelhos.
E tá bom. Ó, ter a voz afinada é o mesmo que ter a voz bonita? Não é. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou dar o meu parecer. Eu acho assim, ó. Para você ter uma voz bonita, primeiro de tudo, eu falo para os meus cantores aqui. Primeiro de tudo, tem que sentir a música, para você deixar ela bonita. Porque você pode cantar super afinado, mas você canta quadrada a música, eu digo, sabe? Ela não fica redondinha, ela não fica com um efeito que passa aquele efeito para a pessoa. Com a fonoaudiologia, eu vejo que nós conseguimos fazer ajustes vocais e nós conseguimos mudar alguns ajustes, fazer ajustes vocais que mudam. Por exemplo, uma pessoa que tem a voz nasal, né, hipernasal, ela vai cantar, pode cantar nesse som e às vezes nós não vamos conseguir ouvir um CD inteiro dessa pessoa cantando dessa maneira. Que ela abrindo um pouquinho mais, fazendo uma sobrearticulação, trabalhando um pouquinho a colocação dessa ressonância, e que entra a parte de física, que eu acredito muito na física, acústica, tudo no canto, aí ela consegue um ajuste e nós conseguimos ouvir com uma diferença dessa outra voz que é somente afinada. Então, nós conseguimos deixar. Porém, é uma habilidade da pessoa conseguir fazer esses ajustes, sabe? Mas é uma coisa muito particular. O que é bonito para você pode ser que não seja bonito para mim. Assim como a nomenclatura, né? O falsete, cantar, ou cantar, ou tem gente que odeia essa outra voz, né? Mais densa. E tem gente que gosta só dessa voz suave. Vai do gosto da pessoa, mas eu acho que nós temos a obrigação, como professores de canto, de ensinar essas vozes, de saber fazer esses ajustes, de mostrar para eles esses ajustes, para que eles escolham, né? E vejam qual fica mais bonito. O que você acha? Eu falo, ela é boazinha. Eu sou boazinha. Mas sabe por quê, Lívia? Fala. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu recebi muitos cantores nesse tempo que eu trabalho o canto, dizendo assim, eu fui numa professora de canto e ela falou assim, não, você não nasceu para cantar. A pessoa traumatizou assim e nunca mais conseguiu cantar. Você ou excluía de certas... Não, você na frente do microfone você não pode ficar. Tua voz é muito aguda, tua voz é muito não sei o quê. Não, você... Eu sei que profissionalmente você vai entrar, por exemplo, num coro, é uma seleção, aí é uma coisa totalmente diferente. Mas em escolas, com crianças, fazer uma coisa dessas, eu acho assim, sabe, que a criança, né, se com um adulto acontece, imagine com criança. Então, eu sempre fui assim, olha, tua voz é assim, eu sempre tive muito jeito para falar para a pessoa, se a pessoa está desafinando, se a pessoa está com uma voz, olha, tá, uma voz que cansa para a gente ouvir um pouquinho, mas nós conseguimos fazer um ajuste. Acho que não precisa chegar assim, pá, pro cantor, sabe? Porque como pra gente dói para eles também. Então, eu me coloco muito. Nossa, você desafinou ali. Ai, que ódio, né? Então, isso que eu acho que dá para ir com um pouquinho mais de jeitinho, sabe? Então, por isso que eu sou boazinha. Não, na verdade, assim, eu acho que você pode ter um timbre não tão, vamos dizer assim, agraciado e você pode ser afinado. Você pode ter também um timbre maravilhoso e ser desafinado. Se você tiver as duas coisas juntas, é melhor. Mas a gente tem que considerar que o timbre é uma característica muito pessoal. Então, assim, se a gente for colocar como padrão, o cantor X, Y, e se comparar com a pessoa, talvez você vai ter um padrão assim, fulano tem a voz bonita, o outro não. Mas se a gente for levar em consideração que somos instrumentos únicos, cada um com uma característica particular, então logo não tem comparação. Então, o que a gente tem que aprender é simplesmente usar o material que a gente tem.
e ponto, né? É, sim. E acho que para julgar, né, por exemplo, eu acho assim que nós temos essa habilidade, a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem essa habilidade em fazer vozes e dividir vozes e conseguir cantar, né? Nós desafinamos também, não somos, né, eu não fico treinando canto aqui o dia inteiro com eles, mas a gente desafina também. Mas o que eu penso é que nós não temos que chegar julgando, eles estão vindo para aprender. No entanto que nós somos professores, nós ganhamos para isso, para ensinar. Então, se todo mundo chegasse pronto aqui, seria muito fácil, não é verdade? Então, se chega todo mundo pronto, eu já sei fazer, que é o que ultimamente vem acontecendo, né? Eu sei fazer esse tubo, eu vejo na internet, eu tenho feito esse exercício, é bom, né? E não sei o quê, mas chegou aqui com uma fenda e ampulheta e um nódulo enorme e não sabe por quê. É soprar o tubo. Vai soprar o tubo. Aproveita que você falou do tubo, que isso aí é moda agora, né? Em todo lugar, acho que do universo, todo mundo quer soprar o tal do tubo. Todo mundo quer soprar esse tubo, né? Olha ele lá atrás. Tá ali os tubos. Separei eles para a gente falar sobre eles. Então, Só explica pra gente como é que funciona esse negócio, quais são as indicações corretas, qual o tipo de pessoa, o tipo de patologia pode usar o tubo ou não pode usar o tubo. É para todo mundo? A primeira pergunta. Todo mundo tem que usar o tubo? Pode usar o tubo? Não. Não, o tubo não é para todo mundo. O tubo existem pessoas que que vai reagir na prega vocal de uma maneira e existem pessoas que vai reagir de outra maneira. Principalmente para cantores que não têm indicação de uma fono, não tem acompanhamento de uma pessoa que tem o curso nessa área. Se ela começar a utilizar o tubo, por exemplo, vamos utilizar a academia. Então, eu vou para a academia, eu quero ganhar glúteos na academia. Eu vou trabalhar só glúteos. Eu não vou aquecer antes, eu não vou fazer esteira, eu não vou fazer uma bicicleta, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer um alongamento, eu vou começar direto no glúteo, eu vou fazer só o glúteo. Ou eu vou fazer um exercício de elevação da parte posterior da coxa, por exemplo, vou ficar lá fazendo exercício só naquele ponto. Eu tive um problema na academia que as rótulas do meu joelho, a patela, ela virgirou, porque eu fazia o exercício só para a parte posterior da perna e não fazia para a parte de fora. Aí eu fui no ortopedista, fizemos o raio-x e eu estava girada. Ele perguntou se eu fazia academia, ele falou, com certeza é porque você trabalha esse exercício, trabalha esse. Eu falei, olha, eu trabalho esse, mas esse não. Então, assim, foi um mau planejamento dos meus exercícios na academia. Então, o personal que fez, desenvolveu lá o treino, ele colocou errado. Ele não pensou nessa questão. E a nossa prega vocal, ela é a mesma coisa. A nossa prega vocal, são músculos, ligamentos, mas nós temos que pensar nessa onda mucosa, na mucosa que recobre ela também, porque se nós fizermos esse exercício com uma certa força, nós arqueamos a musculatura lá dentro e nós aproximamos um ponto dela que nós fazemos o nódulo, que é o calinho. Então, o tubo, ele é um exercício de trato vocal semiocluído, que nós chamamos, né, para exercício de trato vocal semiocluído, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, como esses outros aqui também. Olha, então eu tenho tubos de diversos tamanhos, eu tenho os tubos nessa espessura, que vão nessa garrafa, eu tenho canudinhos, o kazoo, que eu uso bastante com os cantores também. E aqui é a parte de eletroestimulação. Mas temos canudinhos os pequenininhos, de pirulito, tá? Tudo isso é para trabalhar uma coisa específica na prega vocal. Cada uma trabalha uma coisa, não trabalha uma só específica, tá? Então, o que eu estava falando aquele dia no vídeo que eu gravei rapidinho, é porque eu tenho visto muito, né, vendendo os tubos coloridos, tal, e o povo não está se preocupando com quem está aplicando. Eu vi muitos vídeos
os cantores fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, né? Em todas as direções, tá. Nós temos que usar ele em todas as direções. Mas será que todos esses cantores, será que todos eles têm um exame feito pelo otorrino, né, da imagem da laringe, para ver o que tem lá dentro, como está essa prega vocal? Nós temos os cistos, que se eles forem irrigados, a pessoa às vezes nem percebe que tem um cisto. Ela está lá escondidinha, paradinha, ela está ali dentro da nossa prega vocal. Com o abuso vocal, ele cresce, por conta da irrigação. Então, ele cresce. Então, o cantor vai sentindo que a prega vocal está, que a voz está mais... Ele está perdendo, a voz está... a prega vocal ficando rígida, ele não alcança mais agudos. Então, ele vai perdendo a extensão vocal também. Por exemplo, chegou o paciente aqui, não é o primeiro exercício que eu vou colocar, é o tubo. Por exemplo, mesmo o paciente que tenha uma disfonia por um problema, não é o primeiro exercício, tem que ajustar o trato vocal dele, tem que ver onde ele está errando, se ele está falando com uma intensidade no pescoço, se está todo tensionado, o cantor, se ele canta erguendo a cabeça, se está com tensão. Nós temos que pensar que a nossa prega vocal, ela tem a feminina de 1 centímetro a 1,5 centímetros, e a masculina até 2 centímetros, 1,5, 2. Ela é muito pequenininha. Então, nós não podemos pegar um tubo que vai chacoalhar. Você já fez esse exercício do trato vocal? Você já fez esse tubo? Fiz uma vez. Então, ele chacoalha muito a prega vocal. Então, se você fizer com uma intensidade muito forte, a quantidade errada, você vai prejudicar a sua voz, com certeza. Então, tem cantores que eu faço o exercício e a gente faz a prova depois para ver se deu ok. 1 minutinho, testamos. O paciente chegou fazendo normal. Quando ele tirou o tubo da boca, ele faz soproso. Deu ruim. Deu ruim, Queiroz. Entendeu? Não vai dar certo. Então, não é nesse... Ou está na profundidade errada, daí a gente tem que fazer o ajuste. Não, aqui não deu certo. Ou a emissão que ele está fazendo está errada. A emissão, por exemplo, ele vai fazer num grave demais. Por exemplo, eu vou pegar aqui. Vai fazer um som lá com mais ou menos aqui, deixa eu colocar. Ó, vou virar. Vamos ver se vai dar ruim com ela, gente. Olha lá. Não, hoje não vai dar ruim nada. Eu tô desde as 8 da manhã falando. Já tô ruim já. Já ficou ruim já. Não tem que piorar. Então eu tenho essa profundidade, até tô errada porque eu tô com ele longe do meu corpo, né? Que eu tô segurando o celular aqui, não dá para colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tenho medo de desligar. Não, é melhor A gente entendeu. Aí ele vai fazer. Pode fazer aqui, pode ser aqui. Olha o som, quero que você perceba o som, então. Eu tenho todos esses sons, todas essas escalas aí, ou notinhas que eu posso fazer, depende da voz do paciente, o que ele vai se sentir confortável fazendo, tá? Mas ele tem um ganho muito bom. Nós abrimos nosso trato vocal, expande essa região e lá atrás. Então, o palato sobe. Então, é muito bom para o cantor, porque tem ganhos de extensão vocal, da projeção. Quando o cantor não tem patologia nenhuma e ele está com... A patologia que eu digo é nódulos, não tem cisto, tem um sulco vocal, que é uma aderência, né, na prega vocal. A prega vocal é aderida no ligamento. Então, se ele não tem nenhuma dessas patologias, e ele fazendo o exercício da maneira correta, com um profissional que tenha conhecimento e que faça na intensidade, a quantidade correta e o tom correto também, nós temos um ganho muito bom. Principalmente para ajustes vocais do belting,
Nós temos os ajustes, que são as vozes para o canto de teatro também. Aumenta, porque é engraçado. Eles sentam, daí quando a gente faz, aqui não entra ninguém, não começa a fazer terapia vocal ou aula de canto ou coach, né, tal. Não começa se não passar por um otorrino. Não adianta ficar enrolando. Não tem. Fez o exame? Não fez? Então não tem como te atender. Então eu preciso ver essa prega vocal como ela está para eu conseguir colocar todos esses equipamentos. O meu tá faltando o shaker. O shaker também é um equipamento que ele foi desenvolvido para trabalhar a fisioterapia dos pulmões. Então, ele chacoalha o pulmão e acaba expectorando para a pessoa que está com pneumonia para ela conseguir expectorar aquilo, sabe? E nós utilizamos fazendo volume, com sonorização, e ele também faz parecido com o tubo, o exercício. Porém, nós não precisamos carregar água, né? Então, a fono ela foi trazendo para o paciente, para o cantor, alguns ajustes com esses equipamentos para facilitar a emissão, assim como o exercício de trrr, ele não é indicado para todo mundo também. E também não pode ser forçado, nem em alto, não pode ser feito em volume alto. Para a gente ver, eu corrijo muito assim a posição, ó, trrr, não vai fazer trrr, trrr, aberto, é tudo. Com força, está com raiva, né? E isso machuca. Né? Nós temos exercícios que ao invés de melhorar, nós pioramos. Então, eu vou começar a atender, mesmo na fonoaudiologia, eu vou começar a atender voz. E não tem, né, cursos, não procuram profissionais que já tenham uma experiência para passar essa experiência para a gente também com esses equipamentos, com essas coisas, né? Então a gente acaba, a pessoa acaba fazendo errado treinos assim. Tive casos aqui que a pessoa, eu fiz não sei quantas sessões com uma fonoaudióloga e ela passava o mesmo exercício, 20 sessões com um exercício só. É a questão do glúteo lá na academia. Só trabalhou o glúteo, vai ficar bem bunduda, vai ficar bonita? Desproporcional. Ai, gente, mas é isso. Nós temos que trabalhar o conjunto de músculos que nós temos na nossa laringe. Então, você com os exercícios que você passa para os cantores, nós temos exercícios que trabalham ressonância, nós temos exercícios que trabalham articulação, nós temos exercícios que trabalham a projeção, exercícios que trabalham a circulação sanguínea dentro da nossa prega vocal, esse chacoalhar da prega vocal, nós trabalhamos essa circulação, é como se estivesse fazendo um alongamento na academia, lá esticando a prega vocal, indo, voltando e tal. Tá? Então, é isso que eu posso passar para vocês, assim, que tenham muito cuidado, não vejam vídeos na internet e vão fazendo, porque o feedback auditivo de vocês acreditam, porque assim, ó, ele não sai som, foi difícil de você escutar o som que eu estava fazendo, eu fiz um volume alto, nem era para ter feito nesse volume, então nós temos que fazer com um volume, e às vezes olhamos na internet aquilo ali e saímos fazendo um som, porque ele não deixa sair som. É baixinho, nós estamos fazendo dentro da água. E a pessoa quer fazer com volume alto, às vezes. Cobrir alguma coisa, fazer em volumes altos, e não é isso, né? Então, uma coisa assim que eu percebo, né, principalmente entre os professores de canto, que de repente tudo vira moda, né? E assim, você mesmo já falou que você precisa ter um preparo, você precisa conhecer cada caso específico para saber qual o tipo de aparelho que você pode usar. E assim, a gente sabe que volume não é força, a gente sabe que cantar forte não é berrar, não é fazer força, né? Não é fazer força. É uma questão de muito mais de resistência muscular do que de
força, né? Então não preciso ser um halterofilista vocal para cantar forte. Eu só preciso ter uma musculatura resistente. Então eu ia te perguntar assim, além do perigo, né, de usar os aparelhos sem saber exatamente o que é ideal para si, ou para indicar para um aluno que você não tem conhecimento mesmo, porque nós somos professor de, eu acho que é um tripé, né? Professor de canto, fonoaudiólogo e otorrino. Então, É eu uma equipe, né? Uma equipe que tem que trabalhar junto. Então, o professor de canto, vocal coach, ele é capacitado para trabalhar a parte artística, trabalhar. Claro que você vai trabalhar a musculatura, vai trabalhar uma série de questões para que aquela voz funcione sem causar nenhuma lesão, para que não tenha que mandar para o fonoaudiólogo ou otorrino. Mas é um trabalho preventivo, vamos dizer assim, né? Isso. O trabalho do vocal coach. Então, pelo menos nas minhas aulas, eu não uso esse tipo de exercício, de recursos externos, porque eu sei da responsabilidade, né? Se quebrar o piano da minha sala, eu posso comprar outro. Se eu estragar a prega vocal, você acabou e pronto. Às Você vezes vai tem que ficar ser com ela estragada. uma cirurgia, às vezes precisa passar por uma cirurgia e essa cirurgia pode não ter um sucesso. E cantor, eu como fonoaudióloga, a última coisa que eu indico é a cirurgia, se eu vejo uma chance de recuperação. Porque às vezes não tem chance de recuperação e o cantor tem que ser submetido a uma cirurgia. Imagine fazer uma cirurgia em uma prega vocal, né? 2 pregas vocais, né? Nas pregas vocais. Mas às vezes é de um lado só, alguma coisa. Então, e não dá um resultado bom, né? Aí nós temos um problema que o cantor fica limitado, tem que se afastar e não consegue mais desenvolver o seu trabalho, às vezes é o trabalho dele. Então, cantores que são submetidos, esses gritos, como você falou, né? Cantar não é gritar. Então, o grito, ele pode, nós temos a prega vocal irrigada com sangue. Então, nós temos as veinhas ali dentro, esse estoura, vira um pólipo hemorrágico. Então, é só pesquisar lá, bem bonitinho no YouTube, lá, gosto de pesquisar? Pesquisa lá, pólipo hemorrágico, pesquisa cisto, pesquisa fenda em ampulheta com nódulo, que bonitinha que está a sua prega vocal. É só pesquisar. Então, é isso que eu falo, sabe? Então, é complicado, tem que fazer o exercício com consciência do que você está fazendo. Com consciência, não, aqui tá legal, olha, aumentou minha projeção, minha voz está assim, 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 estou bem melhor. Nós temos recursos, a fonoaudiologia antigamente não tinha tubo, não tinha nada, nós utilizávamos o dedo, já fazia uma pressão. É exercício de trato vocal semi-fluido? É exercício de trato vocal semi, mas tudo tem que saber como fazer. Vai apertar o bumbo, vai ficar lá sem fazer o com toda a sua força, está prejudicando mais ainda, né? Fala aí, gente, ó, não precisa comprar o tubinho, você já tem a mãozinha que pode tem fazer. a mão, tem o dedo. Tem o dedinho, tem a mãozinha. Eu não digo que ele não é bom, ele é muito bom. Faço os exercícios, às vezes, com o cantor que dá o positivo, por exemplo, nós fazemos exercício, 1 minutinho. Quando ele fala, ele se assusta, porque a voz sai muito fácil. E com um volume legal. Então ele percebe. Só que assim, eu vejo que com o passar do tempo, eu faço mais ou menos uns 3, 4 exercícios no tubo. Eu faço exercício. Tem o copinho de isopor também, eu trabalho, para trabalhar essa parte de ressonância, de aumento de volume também. Então, também é um exercício de trato vocal semi-fluido, porém eles estão articulando dentro do copinho. Vou pegar o meu copinho aqui. Então, esse é um exercício de trato vocal semi-ocluído com o copo de isopor. Então, eu consigo articular dentro dele, ó, abrir. Eu estou segurando errado, eu tenho que trancar bem aqui
para ele esse também. Eles levam um susto, assim, quando terminam de fazer o exercício. Mas também com pessoas com os que não têm nada na prega vocal, com os que estão com a prega vocal saudável. Tem resultados com algumas pessoas e também com algumas não. Termina o copinho, tá rouco. Deu ruim também, Queiroz. Não deu certo. E Eu a gente tem que fazer. Oi? Desculpa, te Pode cortei. dizer, pode dizer. Eu tenho muitos alunos que se assustam com a voz porque eles têm mania acostumados a cantar assim, ó. A voz travada, articulação. É tipo, quer cantar um Fá 5 com a boca assim. Mas vai, né, gente? Não vai. Então, Sai pelo ouvido. Explode a cabeça, mas o som não corre. Então, eu vejo que tem bastante exercício. É claro que, tipo assim, eu vejo que cada pessoa, cada caso é um caso. Às vezes você que precisam bastante desse estímulo externo para conseguir fazer funcionar a musculatura. Mas não é uma coisa que é, tipo assim, obrigatório para todo mundo, né? E as pessoas não entendem isso. Então, os recursos são inúmeros, tem que saber usar, né? Se quer usar. E a pessoa acha que tá chique, né? Soprando um canudo, fossa. Ó, a Miriam Ribeiro ali tá falando que ela conhece alguém assim, que canta assim, eu acho. É, Miriam? Ah, eu conheço também alguém que canta assim. Ah, você conhece? Conheço, né, Miriam? Alguém que canta assim. Mas já melhorou, viu? Já. Tem uma pessoa que eu conheço que cantava assim, agora quando abre a boca. Tá cantando até agudo, com a voz de cabeça, que é uma contralto que não Abre a boca, relaxa a língua. Abre a boca, relaxa a língua, o som escorrega, né? Som escorrega. Sobe o palato. Isso é legal. E acho que o povo tá ali, a Leia Rocha. Aí, cheguei. Essa aí. Prima, né? Mais prima. Uma Ruth também, acho que deu oi ali. Oi, Ruth. Não sei se ela tá... Falou os Rocha, estão entrando. Estão entrando. Mas foi bem legal, é bem legal a gente tirar essas dúvidas, né, para eles entenderem, para os cantores entenderem o que Faz tempo que eu venho querendo fazer um vídeo, eu tenho um canal lá no YouTube, mas coloquei algumas dicas sobre os cuidados vocais, comer maçã, se é bom ou ruim, se o ar-condicionado faz mal, então isso é bem interessante, consegui fazer esse vídeo ano passado, ou no início, nem lembro quando que eu fiz, mas fui cobrada para fazer mais e eu não tive tempo de fazer mais vídeos, mas eu gosto de chamar a atenção para esses vídeos, para esses casos, assim, que os pacientes estão bem, os alunos de canto estão bem acreditando em muitas coisas que colocam ali, principalmente por profissionais que não têm um treinamento, e que colocam um monte de gente na sala fazendo tubo. O que ele está conseguindo ouvir? Vai ver, ele está ouvindo outra coisa que a gente não sabe, gente. Então, assim, de treinamento, não digo um aquecimento, porque já passou com todo mundo já tem o seu jeitinho de fazer o exercício. Agora ali era uma aula de canto. Então, assim, é bem complicado. Isso daí não é indicado. E outra dica que eu dou: cuidado para não receber um processo em cima das costas. Por exemplo, se você não pede um exame para o teu paciente ou para o teu aluno para fazer os exercícios e tal, e começa a colocar os exercícios lá. Coloca. Aí o paciente faz. Daqui uns 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano, ele está com calo e nódulo, né? O calo na prega vocal, uma alteração, e ele vai dizer que a culpa é sua. E para provar que focinho de porco não é tomada, nós temos que
e enfrentar aí uma justiça. Então, é bem preocupante, de verdade. Não é. Então, são cuidados que nós temos que tomar para, né, para que não venham a ocorrer esses problemas vocais. Eu, quando não tinha o curso de fonoaudiologia, não era formada ainda, eu sempre trabalhei com uma profissional aqui em Ponta Grossa, sempre indiquei quando ela não tinha horário, eu sempre indicava para profissionais, porque eu percebia que o cantor, por exemplo, o que eu percebia? Ele não conseguia segurar uma vogal 4 tempos, tá? Então, Tava ruim mesmo. uma coisa assim. Aí eu tenho exercício que são 4 compassos de 4 tempos e também não conseguia. Ou a voz estava soprosa, ou a voz estava... Alguma coisa tem errado. Eu não posso continuar o canto se eu não pedir um exame para um otorrino e encaminhar ele para fono. Porque a gente trabalha e sempre deu certo. Nossa, aqui em Ponta Grossa a Denise sempre me ajudou, fazia o trabalho da voz cantar, da voz falada e corrigia essa parte da disfonia. E o cantor, às vezes, não precisava nem se afastar das aulas de canto. Então, o profissional ele acaba confiando no professor de canto, vendo, não, esse professor de canto tem um cuidado com o paciente, com o aluno. Ele está percebendo. Porque eu, como cantora, eu enfrentava muito assim, Lídia, né? Você acha que já cantou em casamentos também. Eu, em final de semana, eu pensava assim, meu Deus, a responsabilidade daquele dia único da noiva e do noivo. Ele contratou, não é um valor tão baixo e não era tão alto também, mas é um valor que ele tirou do bolso para pagar os músicos para aquele momento. Aí eu chegar rouca no dia do casamento dele, então eu tinha pavor, eu tinha muito medo de ficar rouca. Então, se eu ia em festa, eu já não comia, não bebia nada gelado, não comia nada salgado, nem doce antes de ir para o casamento, para não prejudicar a minha voz na hora do canto, na hora da cerimônia. Porque é um momento tão importante, imagina, vai ficar registrado, vai ficar filmado, eu cantando lá, rouca, tossindo, sei lá o quê. Claro que algumas coisas acontecem, engasgar, mas não pode. Nós temos que ter preparado isso para você, se está trabalhando com isso, você tem que fazer bem feito. Então, isso que eu acho que o profissional tem que ter esse cuidado com a voz e não ir tratando ele com um tubo, com isso, com aquilo, sem saber o que ele tem, sem cuidar, sem passar por um otorrino, sem fazer exames periódicos. Tem que, pelo menos uma vez no ano, eu faço exame para ver como está a minha prega vocal. Trabalho com a voz, eu levanto 6 horas da manhã, levo meu filho para a aula e já venho para o consultório. Eu fico aqui até as 8, 7h30, 6 horas, vou para a faculdade, dou aula até 10h40 da noite. Então, não são 12 horas trabalhadas, são muito mais. E falando e cantando junto e fazendo ajustes, eu tenho que mostrar como é a voz e cantar junto. Então, não é numa voz. Eu tenho que saber a frequência. Alguém aqui perguntou qual é a diferença da voz cantada e falada. Meu negócio é instrumento de voz. Como é que é? Meu negócio é instrumento de voz ou leiga? Eu sou leiga. Meu negócio é instrumento de voz sou leiga. Entendi. Então, a diferença da voz cantada e a voz falada, nós vamos utilizar o mesmo equipamento para falar e o mesmo equipamento. Porém, para cantar, nós precisamos de ajustes tanto na nossa fonte quanto no nosso filtro. E também em musculaturas, como a respiração. Então, e essa é a diferença. A voz falada, nós temos que saber qual é a nossa frequência fundamental. A frequência fundamental, geralmente dos homens, 100, 110, começa aí. Mulher, 200, 220, a minha é 206, a minha frequência fundamental. Então, que diferencia homem de mulher. Aí, a mulher, por exemplo, professores. Professores
Se quiserem manter a voz o tempo inteiro assim, falando grave o tempo inteiro, achando, ou falando baixinho, achando que está economizando voz, é a pior coisa. Então nós temos que mudar. Então na voz falada nós temos ajustes também, nós utilizamos ajustes para essa projeção e que nós não vamos cansar a nossa voz. Pensando no último aluno lá da última carteira que está lá atrás, ele, para chamar a atenção dele, nós temos técnicas para fazer isso. Então, a voz falada, ela utiliza um pouco menos a capacidade pulmonar, mas nós também temos que ter esse apoio para a fala. Voz falada de uma pessoa, por exemplo, vocês estão assistindo o vídeo, vocês não estão cantando e não estão falando, vocês estão ouvindo eu e a Lídia conversar. Vocês estão pensando na respiração que vocês estão fazendo? Não. Ninguém está pensando. Eu que estou falando aqui que nem uma matraca, eu estou pensando na minha respiração. Porque eu tenho que dar um suporte para aguentar falar e desenvolver mais a fala, sobrearticular, entendeu? Então essa é a diferença da voz cantada e da voz falada. A Miriam, né, ela tá falando aí que ela ficava rouca todas as segundas-feiras, que ela cantava, né, na igreja, fazia 2 reuniões e usava essa parte assim, sabe? Uhum. Essa parte aqui Essa parte extrínseca. famosa aqui, sabe? Então ela tinha a voz, assim, a voz ela é grave, ela é um contralto perfeito, só que ela não conseguia nem fazer as passagens para o agudo, nem nada, porque a voz no lugar errado. A voz, é isso que exatamente você está falando, não é porque a voz é grave que eu tenho que falar assim o tempo inteiro, né? E não usar todas as partes da voz, né? Eu sempre dou o exemplo para os meus alunos assim, que ninguém nunca falou pra gente que pra gente dar uma bronca em alguém e a pessoa entender que a gente tá brigando com ela, pra falar, ô menino, mexe aí, né? Eu já mudei o lugar que eu tô falando. Ou pra falar, dar uma notícia muito boa pra alguém, ninguém fala assim, fala, né? Outro lugar. A nossa própria voz falada já tem no mínimo 3 lugares, 3 ajustes, né? Facilmente perceptível. E muitas vezes a gente quer usar um só. E para cantar, não cabe tudo ali naquele pedacinho, né? Então, se eu não aprender a mudar, adequar a parte da voz respectiva à frequência que eu tenho que cantar, não vai sair, é simples assim. Não vai sair. É isso aí. E aí a gente começou a trabalhar isso e realmente a voz dela hoje já é completamente diferente, né? E ela não fica mais rouca, porque parou de fazer as tensões nos lugares que não deveria, né? Fazer muita força, né? Aí aprendeu a desenvolver resistência, né, muscular. Parabéns, Miriam, viu só? Tá atravessando a ponte, né, Lídia? Ela tá no meio já da ponte, daqui a pouco, olha que legal. chega lá do outro lado. Teve uma pergunta aqui, que é do Ismael, e assim, ele me relatou assim, que ele considera que ele canta relativamente bem, né? Mas ele sente dificuldade em relação à respiração e não é raro perder a voz. Ele canta e logo fica rouco. Dói a garganta, ele fica rouco. Aí ele pediu assim, o que ele pode fazer para que isso não aconteça? Primeiro de tudo, um exame. Exatamente. Para ver se ele está inteiro ainda, né? Com o laringologista, para a gente ver se essa prega vocal não está afastada demais. Porque ele falou que ele não suporta, não consegue apoio vocal, é isso? Ele falou assim, que ele respira, mas é como se o ar fosse muito rápido, né? Embora ele faz força. Eu entendo que ele faz força excessiva e com isso ele desperdiça ar e aí e tenta controlar aqui. Olha só,
Quando sai o ar muito rápido, nossas pregas vocais, elas trabalham assim, nessa posição. Se a prega vocal dele está afastada, pode ser que ele tenha alguma coisa, pode ser que ele tenha alguma coisa entre as pregas vocais, né? E ele já fica rouco, então ele está aproximando alguma parte da prega vocal demais, pode ser. Então existem várias hipóteses, por isso que a gente não está enxergando a prega vocal lá dentro. Então nós não conseguimos, o que a gente a gente tem que ter essa cabeça para como profissional pensando no que pode estar acontecendo. Se eu tenho uma falta de coaptação, não encosta uma prega vocal, né, para fazer a fonação, a prega vocal está afastada, ele vai fazer vai sair todo o ar. Então ele está tendo um desajuste também, pode ser de equilíbrio da força, a força que ele está colocando, a propulsão do ar para passagem nessas pregas vocais. Pode ser esse desajuste, ou pode ser que ele esteja com algum nódulo, alguma coisinha na prega vocal, uma patologia na prega vocal, que já veio dele tentar cantar assim dessa maneira e teve algum desajuste. Uma das patologias que eu atendi aqui, que tem essa perda de ar bastante, é o sulco vocal. Ele é um tecido, só que ele tem várias... não existe um tipo de sulco vocal. Então, pensa na prega vocal e nós temos o ligamento, a mucosa, ela é aderida lá no ligamento. Então, ela pode ser profunda, ela pode ser só uma estriazinha pequenininha na borda, que já prejudica o canto. O cantor perde ar muito fácil também. Então, nós temos que pensar em várias hipóteses diagnósticas. No caso dele, eu tive a oportunidade de ouvi-lo nessa última conferência que eu participei. E, assim, ele não tem ar na voz. Sabe? Ele não tem a voz assim. Não tem soprosa. Não é soprosa. Mas eu vendo ele cantar, eu vejo que ele faz muita força. Acho que tá mais pro desequilíbrio, esse desequilíbrio que você tá falando aí, né? Usa muita força e acaba desperdiçando e colocando mais do que precisa, na verdade, né? Sei. Então, isso. Mas eu acho que é melhor ele procurar um fono. Um otorrino primeiro. Primeiro vai na fono, para ver se precisa na fono. Pode ser na fono, pode ser no otorrino, mas ele pode ir numa fono. O fono vai fazer uma avaliação do tempo máximo fonatório. A gente faz tem continhas. Nós fazemos uma conta de quanto tempo ele consegue segurar as vogais, algumas vogais. A gente soma, divide, daí tem que ter um resultado. Nós fazemos a relação do S e do Z. O resultado que der também tem pode se aproximar de algum resultado que nós esperamos vir do otorrino daí. Mas precisa, mesmo que faça a avaliação com a fono, é só para nós temos essa avaliação fonoaudiológica para corroborar com o exame do otorrino. Ele vem, por exemplo, se o otorrino manda e fala assim, não tem nada nessa prega vocal. Aí nós temos avaliação computadorizada também. Então, no computador, no microfone, ele vai mostrar se essa prega vocal também, se ela tem uma alteração. Tudo tem que bater. Não pode ter assim, lá no otorrino diz que não tem nada, mas aqui na fono deu todo alterado os resultados. Alguma coisa tem. Vai de novo, vamos fazer de novo esse exame, eu vou junto. Eu quero ver. Tem que fechar, no final tem que... Isso, por isso que eu preciso do movimento da prega vocal e preciso da imagem com o som. Eu preciso ouvir como está a qualidade, fazendo o exame, saber o que ele fez naquele momento, se foi um agudo com a voz, com a prega vocal afastada, ou se foi um agudo com a prega vocal aproximada, sabe? Então, alguns otorrinos, eles não fazem esse exame com o som. E eu preciso desse som, eu preciso ouvir esse som que vem, preciso visualizar essa imagem, preciso de uma imagem boa, preciso de uma qualidade boa, principalmente nós que trabalhamos com uma voz tão
requintada que é a voz do cantor, a voz profissional falada, de um locutor, de um jornalista. São vozes que nós temos que ter muito cuidado. O cantor sobe no palco, ele precisa aguentar 3 horas em cima do palco, ou 3 horas de barzinho. Então, Gente, vocês ouviram que são 3 horas? Porque tem gente que canta meia hora, fica rouca e acha que é normal, gente. Não é normal. e outra, tem gente que canta 3 horas sem dar intervalo, tem que dar intervalo, faz 1 hora da intervalo, faz 1 hora da intervalo para descansar um pouco. Hidrata, né? Bebe uma aguinha. Bebe água, isso aí. Mas legal. Eu acho que é mais ou menos isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Vão mandando perguntas. Dessas que a gente Eu nem já consegui falou. ver, tem um monte de gente. A Bruna, minha amiga, entrou, mas acho que já saiu, não sei, não consigo ver quem já saiu. Eu também não consigo ver. A Tânia, tem vários aluninhos meus aqui, pacientinhos. Aqui é marinheira de primeira viagem, né? Então eu não sei mexer em nada aqui, viu, gente? Eu só tô olhando e falando. Então, eu assim, live, eu já fiz uma do Dia da Voz, Dia Mundial da Voz, mas só falei, mostrei os alunos cantando um pouquinho e não fiz assim compartilhada, mas é bem legal, eu gostei que a gente se sente mais à vontade, fica conversando com alguém, não fica só olhando para a telinha ali, para a rodinha ali. É verdade. Que bom, Miriam, que você está gostando, que legal, que legal. Nós vamos fazer mais, né, Lídia? Vamos pegar uns temas aí quando você tiver umas perguntas cabeludas. Pode me perguntar que eu respondo. Só não respondo se eu não souber. Aparecem muita gente. Cada pergunta cabeluda que aparece em sala de aula. Agora eu não, assim... horas dá meio branco, assim, não lembro. Mas sempre tem aquelas... Meu Deus, de onde ele tirou isso? Eu já ouvi, quando eu era só professora de canto lá, o que aconteceu? Um paciente chegou para mim e falou assim, prof, mas isso há uns 10 anos atrás, prof, diz que é muito bom pegar uma garrafa dessas gigantes olha só, gigantes de água, de sei lá quantos litros tem aqueles galões ali de água, e colocar uma mangueirinha de chuveirinho e assoprar. Meu Deus! Eu falei, olha, não desconheço, não entendo nada disso, não vamos fazer. Então, pensa, é uma coisa bem... há 10 anos atrás ele já dominava a arte dos tubos, né? Mas não qualquer um. Isso existe há muitos anos, existe mesmo. Porém, né, nós fazemos com uma garrafinha. Hoje eu vou falar assim, se você tem uma paralisia de prega vocal, pode assoprar dentro do galão. Pode fazer força. Só que tem que passar por uma fono para saber fazer essa força, para essa prega vocal, né, tentar voltar a funcionar. Voltar a funcionar eu não digo, né, porque existem vários casos de paralisia. Tem paralisia que foi de prega vocal por intubação, daí às vezes só apertou a cartilagem lá e ela paralisa por um tempo e depois volta, mas há muitos casos não volta mais. Só que a gente consegue compensar o movimento, né? Assim, por via das dúvidas, se você quer tanto fazer os tubinhos, passa no otorrino, faz o exame, vai na fonte, ela vai falar o tamanho da garrafa, se é de meio litro, se é de 20 litros. O quanto de água. O quanto de água, se vai precisar de um barril, ela vai falar tudinho para você. Isso. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Por que pela manhã a nossa voz é tão grave? Então, a nossa voz é grave porque nós dormimos, relaxamos, descansamos, a nossa voz ela não está ativada. Então, quando nós acordamos, nossa voz está totalmente relaxada. Então, passou 1 hora ali, mais ou menos, nós podemos entrar. Eu sempre falo para os meus pacientes, os alunos, eles vão cantar, vão gravar um jingle pela manhã, ou vão para a missa, vão cantar no culto, o culto é 9 horas da manhã, ele tem que acordar às 7, para a prega vocal estar acordada.
para daí ele poder fazer um exercício uns 30 minutos ali antes de cantar e aí ir para o culto para cantar às 9 horas. Precisamos acordar para essa circulação começar tudo de novo, tudo novamente. Então, à noite, Ouviram, nossa gente? prega vocal dorme, ela descansa e ela reidrata a aguinha que você bebeu durante o dia. Então, aproveitar a noite para recuperar essa prega vocal. Nós não estamos falando, então ela está relaxada. Aí ela tem uma contração. Daí à noite a gente. Tá bom? Parece que está acabando aqui 24 segundos, 23, 22. Será que ele tem tempo? Não sei. Então está acabando. Nós fizemos 1 hora de live, é 21 horas. Então, vamos dar um beijo bem rapidinho. É porque tá cronometrado. 9, 8. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Por participarem. Até a próxima. E aí, você gostou da live? Ainda ficou alguma dúvida? Então, vou convidar você para se inscrever nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para que nós possamos estreitar um pouco mais o nosso laço de amizade. E se ficou uma dúvida sobre esse assunto que nós falamos na live, deixa aqui nos comentários a sua dúvida para que nós possamos esclarecê-la. Vou deixar também na descrição desse vídeo o link do canal da doutora Angelita. Nós vamos manter aberto esse canal de comunicação para que nós possamos avançar cada vez mais rápido nessa busca do desenvolvimento da voz. Até mais, tchau, tchau!